Exercício 6. Talvez não seja inútil conhecer as dimensões de pirâmides do Egito Antigo. A maior delas, Quéops, é uma pirâmide regular de base quadrangular, com 138 metros de altura e 23 metros na aresta da base. Esses dados permitiram que fosse calculado o volume de uma pirâmide semelhante à de Quéops, para ser usado como peso de papel. Se a área da base dessa pirâmide é 100 cm², o seu volume em centímetros cúbicos será? Olha aqui a cretinagem que eu fiz nesse exercício para vocês. Esse cara aqui está em centímetros, esse cara aqui está em metros e metros. Então a gente vai começar a fazer as nossas trabalhadas aqui. Olha aqui uma coisa. A gente sabe que a altura é de 138 metros. A gente sabe que a aresta da base é de 23 metros, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... e ele nos diz também que a área da base é igual a 100 centímetros quadrados da pirâmide pequena. Então, o que ele quer que a gente descubra? Qual é o volume da pirâmide grande? Que vai ser o quê? A área da base vezes a altura divididos por 3. Desculpem, qual é o volume da pirâmide pequena? A gente tem a área da base, falta a gente descobrir a altura dessa pirâmide pequena. Como que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar então aqui agora na nossa pirâmide menor. Vamos fazer todos os trabalhos aqui. Primeiro, o que a gente sabe? Que a área da base, como é um quadrado, então ela é o quê? Lado ao quadrado. A gente sabe que ela vale 100. Então isso aqui é igual a lado ao quadrado. Como a gente não quer lado ao quadrado, a gente passa para o outro lado sendo uma raiz. Então, a gente sabe que o lado da nossa pirâmide pequena de peso de papel vale exatamente 10 centímetros, ou 0,1 metros. A gente acha isso aqui por uma regra de 3, tá, pessoal? Sabe que um metro tem 100 centímetros, 10 centímetros tem x. E aí vocês conseguem achar essa relação, tá bom? E agora, aqui que vem o pulo da questão. Porque se tu olhar lá nas nossas aulas sobre pirâmides, vocês vão ver que tem umas relações entre altura e área, entre volume e aresta lateral. A gente tem todas essas relações. E a gente vai ver aqui, ó, essa relação entre área e altura. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o que, ó? Que a altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor tem que ser igual a aresta da pirâmide maior sobre a aresta da pirâmide menor. Deixa eu até apagar aqui essa relação, a gente vai acabar usando a das arestas, não da área. Então, a relação entre a aresta e a altura. Então, o que vai acontecer? A gente sabe a altura da nossa pirâmide maior, 138 metros. A gente quer descobrir a altura da menor. A gente sabe o valor das arestas laterais da base, das arestas da base da maior, 23, certo? E o que a gente sabe? O valor da nossa aresta da menor, 0,1. Fazendo as multiplicações cruzadas aqui, então a gente vai ter o que? 23H é igual a 138 vezes 0,1. Então, a nossa altura da nossa pirâmidezinha pequena vai ser 138 vezes 0,1 dividido por 23. A gente acha que isso aqui é igual a 0,6 metros aqui, pessoal, tá? Então, agora vamos finalizar o nosso exercício. A gente quer saber o volume da pirâmide pequena. Então, o que a gente tem? Volume é igual a área da base vezes a altura divididos por 3. O que a gente tem
de área da base. Como é um quadrado, então isso aqui é lado ao quadrado, altura divididos por 3. Então, olha aqui comigo. O L a gente já sabe, tá? A nossa área da base, né, a gente nem precisa trabalhar mais, porque ele já nos deu, ó. Isso aqui é igual a 100 centímetros quadrados. Só que a altura a gente encontrou em metros, né, pessoal? A gente tem que transformar essa altura em centímetros. Então, aqui, ó, 1 metro, a gente sabe que tem quanto? 100 centímetros. E 0,6 metros tem quantos centímetros? Se a gente multiplicar cruzado aqui, então a gente vai conseguir encontrar que x tem que ser igual a 60 centímetros. Tá bom? Então, aqui a gente vai multiplicar por 60 e dividir por 3. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão encontrar no final 2.000. Opa, deixa eu botar mais bonitinho aqui. Vocês vão encontrar os 2.000 centímetros cúbicos. Tá bom? Exercício 7. Um reservatório em forma de tronco de pirâmide regular, com base quadrada e dimensões indicadas na figura, deverá ter suas paredes laterais externas cobertas com uma tinta impermeável, cujo rendimento é de 11 metros quadrados por galão. O número mínimo de galões que deve ser adquirido para a operação é... Então, aqui a gente tem o nosso problema. A gente consegue ver, ó, que as áreas laterais aqui, ó, são todas trapézios, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que achar a área desses trapézios. Só que como é que a gente acha a fórmula da área do trapézio? A área do trapézio, ela é igual base maior mais a base menor, se não te lembra, vai lá na nossa aula de trapézio, divididos por 2. A gente tem a base maior, que é esse cara aqui de baixo. A gente tem a base menor, que é esse cara aqui de cima. Só que, dá uma olhada aqui, ó. A gente não tem quanto que vale a nossa altura do nosso trapézio, que é essa distância daqui do topo até ali embaixo. A gente sabe a altura do tronco de pirâmide, que é a distância entre uma face e outra, mas a gente não sabe a altura desta face aqui, a gente não sabe quanto que é daqui até aqui. Então, a gente vai começar, só falta nos nosso dado da altura para poder fazer a fórmula. Então, se vocês olharem, ó, daqui, desta parte aqui até esse lado aqui, a gente tem quanto? A gente tem exatamente 7,2. Só que, olha uma coisa, daqui até aqui, a gente tem 1,2. A gente tem metade de 2,4, porque daqui até aqui é 1,2, daqui até aqui 1,2. Então, daqui até este ponto, 1,2. E aí, o que acontece? A gente também tem esse resto aqui de distância, que a gente tem que somar de forma que dê metade de 7,2, porque daqui até aqui é tanto, e daqui até aqui é tanto. A soma desses dois lados tem que dar 7,2. Então, a gente consegue chegar a esses valores, formando esse triângulo retângulo aqui, de forma a gente conseguir descobrir a altura da face. Então, resolvendo ali, ó, a gente sabe que x ao quadrado tem que ser igual a 3,2 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual ao quê? A gente vai 3,2 ao quadrado, a mesma coisa que 10,24 mais 5,76. E, se a gente somar esses dois caras, a gente vai achar 16. Então, x é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Então, aqui a gente descobriu quanto que vale a altura de cada face. Tá bom? Então, agora, vamos achar a área do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser igual ao quê? Base maior, 7,2, mais base menor, 2,4,
vezes a altura que a gente achou, que é 4, tudo isso aqui divididos por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual ao quê? Se a gente somar esses dois caras, vai dar 9,6 vezes 4 divididos por 2. E essa conta aqui, no final das contas, nos dá a resposta de 19,2 metros quadrados. Só que olha aqui, ó, eu não tenho somente um lado, né? Eu tenho 4. Então, eu tenho que fazer 4 vezes a área do trapézio. Isso vai ser 4 vezes 19,2, que dá aproximadamente, né, 76,8 metros quadrados. Só que olha aqui uma coisa, para finalizar o exercício, eu tenho que dividir se o rendimento de cada galão é 11 metros quadrados, tem que saber quantos galões a gente vai usar. Então, ó, 76,8 é o total que a gente vai usar para forrar toda a área, as áreas laterais, divididos pelos 11 metros quadrados. Se a gente fizer essa divisão, isso aqui dá 6,98, que a gente pode arredondar para 7, tá bom? Exercício 8. Em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, há um monumento de concreto chamado de Obelisco aos Heróis, de 1032, uma homenagem aos que morreram na Revolução Constitucionalista de 1932. Este monumento tem a forma de um tronco de pirâmide, de base quadrada e tem 72 metros de altura. Suas bases possuem arestas 9 e 7. Determine o custo de concreto utilizado na construção do obelisco, sabendo que o preço do metro cúbico de concreto utilizado na obra é de R$ 250. Então, a gente quer saber o quanto que foi gasto, quanto foi colocado de concreto aqui dentro. Então, a gente primeiro tem que saber o volume. Então, aqui eu vou botar o volume, a fórmula do volume do tronco de pirâmide, que é a altura dividido por 3. Abre aqui. A área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Então, se a gente for fazer as contas aqui, são 2 quadrados, certo? Então, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer simplesmente, né? O lado maior da base maior é 9, do lado da base menor é 7. Então, daqui a gente consegue achar que a área da base maior vai ser igual a 9 ao quadrado, que é igual a 81. E aqui a gente acha a área da base menor, que é igual a 7 ao quadrado, que é igual a 49. Então, fazendo as substituições ali na nossa fórmula que a gente tem aqui para o volume, a altura do obelisco é de 72 metros, tá bom? Multiplicados por a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. E tudo isso aqui dividido por 3. Se a gente for fazer essa conta aqui, a gente vai achar um volume total de 4.632 metros cúbicos. Mas olha uma coisa, a gente quer achar o custo. Cada metro cúbico aqui custou R$ 250. Então, se eu tenho 4.632 e se eu multiplicar por 250, eu vou achar quanto que foi gasto no total. E fazendo essa conta aqui, a gente acha R$ 1.158.000. Esse foi o dinheiro investido para fazer este monumento. Exercício 9. Uma fábrica produz velas de parafina em formato de pirâmide quadrangular regular com 19 cm de altura e 9 cm de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçados 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, do que está em cima, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando
a pirâmide da base superior, que tem 1,5 centímetros de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar o volume. Ele quer saber qual o volume de parafina que ele vai ter no final. A gente tem várias formas de pensar esse exercício. A forma que eu pensei foi a seguinte: a gente vai ter o que? Para achar o quanto que sobra desta parte, porque ele quer tirando essa parte de cima, eu vou fazer o volume total, vai ser o volume dessa pirâmide toda. Então, o volume da pirâmide total menos o volume da pirâmide do topo, porque vai ser tudo menos isso de cima. Então eu vou tirar o volume só desses 3 espaços aqui, tá bom? E aí eu vou conseguir a resposta que eu quero. Só que olha uma coisa, se a gente for fazer isso, a gente tem que calcular então primeiro o volume da pirâmide total, certo? O volume da pirâmide total, a altura dela aqui no problema, eles já nos disse que ela é 19 centímetros, mas a gente tem que descontar esses 3 espaçamentos, certo? Para poder unir tudo isso aqui. Então, no final das contas, a nossa altura vai ser os 19 centímetros menos 3 centímetros. Por quê? Porque eu vou estar descontando esses espaçamentos de 1 centímetro entre cada tronco de pirâmide e aquela pirâmide superior. Então, aqui eu tenho 16 centímetros de altura. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui na pirâmide grande, a área da base tem lado. Isso aqui vai ser a área da base vezes a altura divididos por 3. Como aqui é um quadrado, então vai ser lado ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O lado aqui a gente vê que é 6, então 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 16, divididos por 3. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar 192 centímetros cúbicos. Então, agora, vamos calcular o volume da pirâmide do topo, que também vai ser o quê? A área da base vezes a altura divididos por 3. A área da base a gente já viu que isso aqui vale 1,5 vezes a altura. A altura dessa pirâmide aqui vale 4. Por quê? Se o total, sem esses espaçamentos, é 16, e eu divido em cada seção, cada uma com a mesma altura, então eu tenho que dividir 16 por 4. Então, este lado vai ter 4 centímetros de altura, esse mais 4, esse mais 4, este mais 4, dando o total de 16. Então, cada espacinho desse tem 4 centímetros de altura. Agora, eu estou analisando só essa aqui de cima. Então, daqui até aqui tem 4, e o nosso lado ele já disse que vale 1,5. Então, se a gente fizer essa conta aqui, isso aqui dá igual a 3 centímetros cúbicos. Então, o volume total gasto, novo, né? Com essa nova, sem essa topo aqui, vai ser o volume total menos o volume só do topo. Então, com isso, a gente acha a resposta de 189 centímetros cúbicos. Existem outras formas de resolver esse exercício, mas essa foi a mais fácil que eu consegui enxergar. Exercício 10, o meu preferido. Dado todo o contexto que nos encontramos na atualidade, com o isolamento social proveniente da pandemia de Covid, algumas pessoas começam a resgatar ou até mesmo adquirem novos hábitos cotidianos, iniciam novas atividades. Uma das atividades mais vistas nas redes sociais é fazer bolos. E eu, professor Yuri, não fico de fora dessa estatística. Assim, tem uma receita ótima de bolo de cenoura, receita da minha queridíssima mãe, que leva 2,5 xícaras de farinha de trigo. Considerando a xícara que eu tenho na minha casa, que é esta daqui, qual é o volume de farinha de trigo que eu vou colocar no bolo? Então vamos lá. Isso aqui é um cone, né? Tá fora do assunto da lista, mas eu achei muito legal de botar esse exercício. Vamos praticar então. Eu tenho que o raio menor do meu cone vale 4 centímetros e eu tenho que o meu raio maior do meu cone vale 8 centímetros. E a altura do meu cone, do meu tronco de cone, desculpem, vale 6 centímetros. Então o volume da minha xícara vai ser igual π vezes h dividido por 3,
raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Então, o volume da xícara vai ser igual a π vezes 6 divididos por 3, 8 ao quadrado, mais 8 vezes 4, mais 4 ao quadrado. E se a gente fizer essa conta aqui, o volume da nossa xícara vai ser igual a 703,36. Só que olha uma coisa, na receita a gente não usa só uma xícara, a gente usa 2 xícaras e meia. Então, o nosso total vai ser igual a 2 xícaras. Deixa eu fazer bonito aqui. Vai ser igual a 2 xícaras e meia. O que seria meia? Dividido por 2 esse volume que a gente encontrou. Se vocês fizerem isso, a gente vai ver que nesse bolo tem 1.758,4 centímetros cúbicos de farinha de trigo. Tá? E o mais interessante que eu quis deixar para vocês, que no final, lá no gabarito, vocês vão encontrar a receita do bolo da minha mãe, que é muito bom. Façam, aproveitem e nos vemos na próxima semana. Fiquem bem e tchau!